Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Oi, Carol, bom dia. Bom dia a você, bom dia Heisen. Iniciamos mais uma vez atualizando os números da pandemia, já que o Brasil agora ocupa um novo patamar. Brasil com quase 18 mil mortos na pandemia do novo coronavírus. Só nas últimas 24 horas foram 1.179 mortes notificadas, de acordo com o último balanço do Ministério da Saúde. Pelas contas, então, de cada 7 infectados no mundo, 1 está no Brasil. E nesse quadro todo, no meio desse quadro todo, surgiu hoje uma novidade. O Ministério da Saúde divulgou um novo protocolo para o uso da cloroquina, já permitindo o uso desse medicamento em estágios iniciais da doença, como queria o presidente Jair Bolsonaro e como não quiseram 2 ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, que saiu na sexta-feira. Não tem médico assinando esse novo protocolo. A assinatura é do ministro interino, o general Eduardo Pazuello. Na prática, significa que o sistema público de saúde pode utilizar a cloroquina já nos estágios iniciais da doença, caso haja entendimento aí do médico, também concordância do paciente. Tem toda a repercussão e os detalhes logo na capa do portal do Estadão. Foi um breve casamento. Regina Duarte não é mais a secretária especial de Cultura do governo. Em um vídeo publicado nesta manhã nas redes sociais, a atriz justifica a saída pela falta da família, que mora na capital paulista. Mas se diz bastante feliz porque, segundo ela, foi agraciada, ganhou um presente do presidente Bolsonaro. Regina agora vai comandar a Cinemateca de São Paulo. Sobre eleições municipais, outro assunto que a gente traz aqui, elas correm o risco de adiamento por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas a ideia é que as disputas sejam realizadas ainda neste ano para evitar a prorrogação do mandato, né, de prefeitos e vereadores. Até recentemente, o Congresso evitava tratar desse tema, mas com o avanço da doença, o cumprimento do calendário eleitoral, que exige diversas convenções partidárias, apresentação inclusive de candidaturas, ficou bastante apertado. E outro assunto que ainda a gente trata é lá no Supremo Tribunal Federal uma expectativa de um julgamento das ações contrárias à polêmica medida provisória editada pelo governo, pelo presidente, que isenta de punição aquelas decisões que porventura possam ser erradas, né? Mas tomadas por agentes públicos no combate à pandemia da Covid-19. O Estadão destaca hoje também 2 investigações que podem se cruzar. Uma delas é sobre a suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Foi uma denúncia do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a outra denúncia do empresário Paulo Marinho sobre vazamento de uma operação da Polícia Federal para o senador Flávio Bolsonaro, quando ele era deputado, e que poderia implicar o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz, lembrando que Flávio Bolsonaro nega essa acusação. Mas como é que os 2 casos podem se cruzar? No caso do inquérito da Polícia Federal sobre o uso político, né, tentativa de interferência política, ontem o número 2 da Polícia Federal, novo número 2, diretor executivo Carlos Henrique Oliveira, mudou uma versão inicial que ele tinha dado num outro depoimento e disse que foi procurado por Alexandre Ramagem para que fosse oferecido a ele esse cargo que agora ele ocupa. E depois Alexandre Ramagem acabou tendo a nomeação dele pelo presidente Bolsonaro barrada pelo STF. Antes ele tinha dito que ninguém o havia procurado antes. Agora mudou o depoimento do delegado Carlos Henrique, que é número 2 da Polícia Federal. E no inquérito lá do vazamento, o suposto vazamento para Flávio Bolsonaro, hoje está previsto o depoimento do denunciante, o empresário Paulo Marinho, que é suplente de Flávio Bolsonaro lá no Senado. E o Estadão também destaca que tem um pedido lá de cassação do mandato de Flávio Bolsonaro, que está parado há 3 meses no Senado. O corpo de João Pedro Matos foi enterrado ontem. O adolescente de 14 anos foi morto dentro de casa na noite de segunda-feira, durante uma operação das polícias civil e federal no Morro do Salgueiro, em São Gonçalo, no Rio. O jovem foi levado de casa de helicóptero. E a família só ficou sabendo de notícias, né, do paradeiro da criança na terça-feira, né? A polícia ainda está investigando esse caso. O João Pedro foi atingido durante esse confronto na comunidade, enquanto policiais federais e civis estavam atuando na região. Essa ação visava cumprir 2 mandados de busca e apreensão contra lideranças de uma facção criminosa. E o governador do Rio, em nota, se manifestou
diz que lamenta profundamente a morte do adolescente e também determinou a investigação rigorosa sobre as condições da morte de João Pedro. O Estadão acompanha de perto esse caso. No esporte, o destaque é político também, porque o presidente Jair Bolsonaro almoçou com os presidentes do Vasco e do Flamengo, que são clubes que aceitaram aí uma proposta da Federação de Futebol do Rio para, aos poucos, irem voltando aos treinamentos. Os outros dois cariocas grandes, o Fluminense e o Botafogo, não aceitaram. O presidente Bolsonaro quer a volta do futebol, chegou a oferecer aí Brasília para que o Vasco e o Flamengo pudessem fazer os treinamentos. Lembrando que no Rio de Janeiro os treinos estão proibidos ainda por determinação das autoridades locais. O curioso é que desse almoço participou o ator Mário Frias, que é um dos nomes cotados aí para substituir a Regina Duarte, que, como disse a Carol, deixou a Secretaria da Cultura. A lacuna de gênero também na ciência. Pesquisadoras mulheres, especialmente as com filhos, têm visto a sua produção científica despencar com as restrições impostas pela pandemia. Para mães, até mesmo artigos, né, algo que seria mais fácil fazer remotamente, se tornou quase impossível. Publicações científicas têm feito alertas nesse sentido, da queda de produtividade das mulheres na comparação com homens. E a pedido do Estadão, o grupo no Brasil que discute o assunto do universo científico, né, uma entidade que faz análises mundiais, descobriu que apenas 1/3 dos mais de 6 mil pesquisadores têm conseguido, né, seguir com o trabalho home office. E na comparação, 20% dos homens confessam não terem conseguido finalizar artigos durante a pandemia. Entre as mulheres, esse índice salta para 51%. A repórter Giovana Girardi, do Estadão, conversou com diversas mães da ciência que relatam também frustração com esse resultado. Nas plataformas do Estadão, então, você acompanha estes assuntos e outros também, como o feriadão em São Paulo, antecipação de 2 feriados para hoje e amanhã, na tentativa de aumentar o isolamento social. Ótima quarta para você. Até amanhã. Até amanhã.